Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais, após uma pausa da semana passada devido a compromissos sociais dos nossos colaboradores, inclusive de minha parte também, e estamos hoje aqui reunidos em busca de estudarmos e aprofundarmos no conhecimento dos ensinos imorredouros do Mestre Jesus. A partir desta semana, reiniciaremos o estudo semana a semana dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, da mesma maneira como ocorre em nossa casa espírita, o Centro Espírita Paulo de Tarso, que fica, a unidade original fica lá no Jardim Itália, na Rua dos Pintacilgos, e também temos a unidade que já está completando, agora não me lembro se são 3 ou 4 anos, que fica aqui, próximo do estúdio da Rádio Capela FM 105,9, aqui na Rua do Café, na esquina de baixo da rádio. Hoje, então, reiniciaremos o estudo através do capítulo 1. O capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é intitulado Não Vim Destruir a Lei, mas ele é precedido pela introdução, pelo capítulo que o Kardec denominou como Introdução, e nesse capítulo que ele denominou Introdução, e que vou levar à direção da nossa casa, a sugestão para que a introdução também seja colocada no estudo semanal do Evangelho, porque a introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, ela é riquíssima de conhecimentos, né? Só para vocês terem uma ideia, o Kardec teve a sensibilidade de fazer uma analogia entre os ensinos de Sócrates e Platão ao lado dos ensinos do Mestre Jesus. E também os ensinos de Sócrates e Platão estão em consonância com os princípios da doutrina espírita. Sempre vale a pena recordar os 5 princípios básicos da doutrina espírita: Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade com os espíritos, os chamados mortos, que de mortos não tem nada, né? Pelo contrário, eles que estão mais vivos do que nunca. Basta recordar que Paulo de Tarso nos ensina que somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas. Somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas. Por isso que não vale a pena nós nos escondermos achando que o nosso nome não estará lá na lista de Janot, né? A lista de Janot, os testemunhos espirituais muitas vezes são o início da demonstração das nossas irresponsabilidades, das nossas imperfeições, das nossas escolhas equivocadas.
Mas, voltando aos princípios da doutrina espírita, Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade com os espíritos, reencarnação, voltar a entrar na carne, ou seja, as várias vidas sucessivas que todos temos e que nos fazem progredir o ser pensante que habita o corpo de cada um de nós, o ser pensante, o ser que ama, o ser que tem sentimentos. E também o quinto princípio, que é a pluralidade dos mundos habitados, ou seja, todos os globos do universo são habitados. Eles não existem apenas para recriar as nossas vistas. Tudo tem uma utilidade na obra de Deus. Muito bem. E nesse primeiro capítulo, Não Vim Destruir a Lei, assim, voltando à introdução, lá na introdução, o Kardec deixa claro que o objetivo de escrever esta obra fantástica, O Evangelho segundo o Espiritismo, foi colocar os ensinos morais do Cristo com a visão da doutrina espírita, com a visão desses princípios básicos que declinamos há pouco. Ou seja, os ensinos morais de Jesus. Kardec não colocou aquele questionamento se Jesus tinha corpo físico ou se era só um corpo espiritual, se Jesus nasceu, se a Maria era virgem ou se não era virgem, o que foi feito com o corpo de Jesus. Enfim, vários questionamentos que são feitos nas mais variadas denominações religiosas, que colocam, igualando, por exemplo, Jesus a Deus. Esta não é a visão da doutrina espírita. Jesus é um espírito de altíssima hierarquia, mas não é Deus. Ele mesmo diz várias vezes: eu vou ao Pai e depois retornarei para vos acolher e vos auxiliar. Muito bem. Então, essas questões que são muitas vezes tomadas como dogma, Kardec não se apegou a elas. Kardec focou o seu trabalho nos ensinos morais que o Mestre nos deixou. Então, o primeiro capítulo é intitulado Não Vim Destruir a Lei. O segundo capítulo, Meu Reino Não É Deste Mundo. O terceiro capítulo, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. O quarto capítulo, Ninguém atinge o reino dos céus se não nascer de novo. Ou ninguém poderá ver o reino de Deus, né? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí o quinto capítulo é Bem-aventurados os aflitos, o sexto, o Cristo Consolador, e assim vai por diante. Então, todos os capítulos, o objetivo de Kardec é focar, dar atenção nos ensinos morais do Mestre. E esses ensinos morais, como todos podemos constatar, são ensinos, são palavras de vida eterna e que faz 20 séculos que esses ensinos se encontram na acústica da alma de cada um de nós que vive aqui neste planeta. Independente das mais variadas denominações religiosas ou não religiosas que cada um de nós professa ou se esquiva. Mas esses ensinamentos encontram-se lá no íntimo da alma de cada um de nós. E lá no Sermão do Monte, o Sermão do Monte, todos nos recordamos, ele se encontra lá nos capítulos 5, 6 e 7
do Evangelho de Mateus, né? São as anotações do evangelista Mateus. Todos sabemos que Mateus é o nome latino de Levi. Levi era o nome em hebraico. E o Levi, ele era irmão do Tiago. Havia 2 Tiagos. Um que era o filho de Alfeu e outro filho de Zebedeu. O Tiago, filho de Zebedeu, tinha o irmão João, né? Que é João e Tiago, filho de Zebedeu. Eles eram irmãos e eram 2 discípulos dos 12 discípulos ou dos 12 apóstolos. Agora, dos filhos de Alfeu, um era o outro Tiago, que é conhecido como Tiago menor. O Tiago maior era o irmão do João e o Tiago menor era o irmão de Levi, ambos filhos de Alfeu. E o Levi, ele morava lá em Cafarnaum e ele participava do quê? Da coletoria de impostos, né? Ou seja, ele era um publicano. Ele coletava impostos dos próprios irmãos judeus para enviar para o governo de Roma. Muito bem. Pois não, Marcos? Não? Peraí, Marcos. Não, só para até colocar, acho que ele era um cobrador de impostos, mas é como se ele cobrasse um pedágio, não uma estrada, né? Parece. Eu li a respeito que ele tinha uma tenda que ficava numa estrada, então ali as pessoas não poderiam passar sem pagar o tributo, né? E não sei se é isso, mas numa das passagens, Jesus passando por aquele local e ele sentado debaixo daquela tenda, Jesus apenas convida-o, segue-me, e ele simplesmente levanta e largou tudo e foi seguir. Bonita a história, né? Exatamente, é assim que se encontra lá nas anotações de um dos evangelistas. Agora eu não me lembro se é o próprio Mateus, né? Acredito que seja até o próprio Mateus, que Jesus passa por essa tenda, né? E convida o cobrador de impostos lá de Cafarnaum para segui-lo. E o interessante é que o Mateus, também conhecido como Levi, ele não titubeia, né? Ele não tem uma atitude como nós teríamos. Ele não titubeia, né? Ele não pergunta quanto que ele vai ganhar, se tem férias, se tem 13º, quais as vantagens, se a aposentadoria está garantida, entendeu? Não pergunta nada disso. Ele simplesmente sai da tenda e vai. Aí eu te pergunto, qual de nós que faria a mesma coisa? E olha que ele tinha um emprego muito bom, né? Exatamente. Exatamente. Para os afazeres da época, o cara que era publicano estava com a vida feita, né? Como diz um amigo meu, né? Vocês estão com a vida ganha. Tem um amigo que fala assim, viu, Guilherme? Vocês estão com a vida ganha. Eu vou trabalhar porque vocês estão com a vida ganha. E ele deixou tudo isso, foi seguir o mestre. Deixou tudo isso. Foi atrás de outras riquezas. Né? Atrás de outras riquezas. Riquezas e morredoras. Muito bem. E lá no capítulo 5, nos versículos 17 e 18, nós vamos encontrar o seguinte: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Pois, em verdade, vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que está na lei esteja perfeitamente cumprido. Até um único iota e um único ponto. O único iota seria a menor letra do alfabeto hebraico. Então, por isso que eles falam... Tanto é que ele não fala J, né? Porque J não tem o J na transliteração em hebraico. Por exemplo, não é Jesus. Em hebraico é Yeshua. Yeshua significa aquele que salva, né? Por isso que ele era conhecido como Salvador, né? E Salvador, não Salvador naquele sentido teológico, né? Salvador de estender a mão, Salvador de curar, de orientar, de evoluir, né? De resgatar do abismo,
né? Nesse sentido. Resgatar do abismo que quantos de nós já não perambulamos lá pelos abismos, né? Muito bem. E o interessante dessa passagem é que ela vem logo após Jesus proferir talvez o mais belo dos poemas, né? Que são as bem-aventuranças. Então, ele começa as bem-aventuranças, aí depois que ele faz todos aqueles ensinamentos profundos e belíssimos, como são ideias novas, ideias que poderiam soar como novas, então, o que ele fala? No contexto, ele deixa bem claro que ele não veio destruir a lei de Moisés, ou os ensinos dos profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Pois em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que está na lei esteja perfeitamente cumprido. Até um único iota e um único ponto. E basta lembrar, e agora eu me recordo daquele ensino lá da parábola do bom samaritano, que os principais ensinos do Mestre Jesus são amar a Deus sobre todas as coisas, né? Qual é o maior mandamento da lei? Aí, num determinado momento, alguém pergunta isso para Jesus. Aí Jesus responde: amarás a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, com todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. E nisto se resume toda a lei e os profetas. Só que ao mesmo tempo ele não estava falando nenhuma novidade, porque amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma. Ele perguntou. Aí não sabe o que está escrito. Respondeu. Aí ele falou, não, isso é na parábola do bom samaritano. Na parábola do bom samaritano é isso mesmo. Jesus devolve a pergunta, né? O que está escrito na lei? O que lês? Como lês? Mas tem uma outra passagem, Fabinho, que ele pergunta assim, alguém pergunta, não me lembro exatamente quem, mas alguém pergunta, qual o maior mandamento? Nesse encontro do doutor da lei, é isso mesmo, o que devo fazer para viver a vida eterna, né? Para alcançar a vida eterna, alguma coisa assim. Aí então tem a parábola do bom samaritano, aquele papo todo. Mas no outro momento, qual é o maior mandamento da lei? Que é semelhante ao ensinamento, né? Aí Jesus responde: amarás a Deus nosso Pai e ao próximo como a ti mesmo. Aí, só que não é nenhuma novidade isso, porque lá nos ensinos de Moisés, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, amarás a Deus de todo o coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. E em Levítico capítulo 19, versículo 18, amarás ao próximo como a ti mesmo. Entendeu? Então, quer dizer, não vim destruir a lei, não veio mesmo. Entendeu? Mas ele veio mostrar como é que faz. Né? Ele veio aplicar. Desculpa, Marcos, você ia fazer um comentário e eu só não quis perder o fio da meada. Não, era justamente isso até que o Fabinho estava falando, que você esclareceu que era a parábola do samaritano, quando ele pergunta o que leste, o que você leu, parábola, né? Está escrito. O que está escrito na lei. E Jesus complementa, né, esta lei com amarás vossos inimigos, né? Então ele dá ele reforça. Exatamente, né? Amais uns aos outros como eu vos amei. Exatamente. Complementando. Isso, ele fala, amarás, o ensino que eu vos deixo é que todos devem se amar como eu vos amei. Só que ele fala isso quando ele está próximo de ser entregue à cruz, de ser preso, aquela coisa toda. Por quê? Porque nesse período de convivência, ele mostrou como se deve amar. Entendeu? Então, por isso que ele falou, amar como eu vos amei. Né? É muito lindo isso. Né? É sensacional, né? Quando você avalia o contexto todo, né? É sensacional. Por isso que o contexto dessa passagem é que ele deixa claro, como ele estava trazendo uma ideia nova,
uma ideia que poderia parecer nova, porque na verdade ele só estava ensinando como fazer, né? Então, as pessoas poderiam achar que ele estava querendo atropelar a lei de Moisés, que ele estava querendo dar uma de gostosão, estava querendo ser mais do que Moisés, ser mais do que os outros, e não é nada disso, né? Eu estou dizendo assim, no nosso linguajar, né, João? Então, por isso que ele deixa claro que ele não vim destruir a lei, né? Mas dar cumprimento, né? Então eu gostaria de ouvi-los, né? João, Tiago, Pedro, Bartolomeu, João, Tiago, o que mais? Vai por aí fora. Vamos lá, Fabinho. Marcelo, então Jesus, ele tinha esse problema, né? Lá na época dele, que já existia uma lei, que era a Torá, né? E ele veio para dar prosseguimento nessa lei e para cumpri-la de fato, né? Na essência e não na forma como as pessoas estavam acostumadas. Essa lei foi escrita ao longo de milênios em diversos livros, por diversos profetas, por diversos emissários de quem? Do próprio Cristo. Então, de lá das esferas superiores, o Cristo organizou, montou um plano de aliança entre o homem e Deus, né? E enviou à Terra com uma metodologia programada, com muito amor, diversos emissários que escreveram a lei, né? Que deixaram livros que formaram o Antigo Testamento. E o próprio Jesus fez uso desse material como base para os seus ensinamentos, porque essa civilização já tinha embutida a ideia do Deus único, né? E já tinha embutida a necessidade da aliança com Deus, né? Para a felicidade futura, né? Para a vida futura, para a terra prometida, como eles viam. Então Jesus sempre fez uso da lei, ou seja, sempre fez uso do Antigo Testamento para colocar os conceitos mais abrangentes, né, do Novo Testamento. Então ele dizia que não veio destruir a lei porque ele vinha sempre complementar, ele vinha sempre trazer alguma coisa nova. Mas Kardec faz um paralelo com isso para o nosso dia a dia. Qual que é o paralelo que Kardec faz? Ele faz o paralelo entre ciência e religião. Por quê? Porque no passado nós tínhamos muito pouco conhecimento científico. Na época de Jesus, tínhamos por verdade, por coisas que regiam a natureza, as plantações, os ciclos, etc., coisas místicas, misteriosas. Naquele tempo, subir numa montanha era aproximar-se de Deus, né? Naquele tempo a terra era plana, a terra obedecia à vontade circunstancial de Deus, que podia se irar, que podia se rebelar, que podia amar, que fazia os homens o temerem, né? Os conhecimentos eram muito rudimentares, né, Fábio? Exato. Então, essa mentalidade mística, essa mentalidade cheia de mistério, era muito fácil de ser dominada por quem tinha conhecimento. Então, o que aconteceu? Os detentores do conhecimento, que eram poucos, né, dominavam as pessoas que não tinham conhecimento, e eles não queriam que esse conhecimento se proliferasse. E assim foi com a própria religião. Quando o cristianismo puro, tradicional, começou a ser desfigurado pela institucionalização da igreja, ou seja, quando a religião começou a se associar ao Estado romano, aos interesses humanos, e se desfigurar em favor da elite, o que aconteceu? Eles não deixavam mais a população ter acesso aos conhecimentos, à fonte, né,
dos ensinamentos religiosos, e eles ficaram detentores disso. E os próprios ensinamentos de Jesus se desfiguraram com o passar dos séculos, né? Exatamente, se desfiguraram de acordo com os interesses da minoria. Exatamente. Que era dominadora. Manipuladora. E manipuladora. E aí, assim, nós passamos pela obscuridade da Idade Média toda, como que sem acesso aos conhecimentos científicos e sem acesso aos conhecimentos religiosos, puramente dominados pela minoria, né? É uma época de a ignorância predominava, né? Exatamente. Por isso que eles falam que era a época das trevas, período das trevas, isso, né? Dark Age. Isso. Então, essa era obscura, né, começou a ser clareada novamente com o Renascimento, né, com a pululação, né, da ciência de volta, com a reencarnação em massa de diversos espíritos abnegados enviados por quem? Pelo Mestre, pelo próprio Cristo, que é o coordenador das nossas vidas, que é o tutor da nossa existência, né? Que é o tutor da nossa evolução. Então ele enviou diversas almas esclarecidas para o orbe novamente nessa época, né, de 1700 e pouco para frente, e eles vieram trazer novos conhecimentos para a humanidade, do ponto de vista histórico, do ponto de vista literário, do ponto de vista das artes, do ponto de vista científico e etc., que foram abrindo a mente da população. Pode falar, João. Luzes, né, para combater as trevas, né? Exatamente. Por isso eles chamavam de renascimento, né? Como se tivesse renascendo a civilização. É muito conhecimento novo que estava surgindo. E aconteceu que as pessoas que começaram a ser banhadas por essas luzes começaram a ver o quanto eles foram manipulados no passado pela religião, que determinava que eles não deviam saber das coisas e que eles deviam fazer de acordo com o que eles eram mandados, né? As missas rezadas de costas para a população, numa língua que eles não entendiam, etc. E eles não tinham acesso às palavras, né? Ao testamento em si deixado por Jesus. Ao entendimento mesmo das lições assim a fundo, né? Eram tudo mistérios, né? Tudo mistério. Tudo mistério. Eles tinham que obedecer e temer. Principalmente temer, né? A força era exatamente o medo, né? Então aconteceu nesse momento um disparate entre ciência e religião muito grande, porque a ciência entrou na vida das pessoas como libertadora. Ela entrou libertando as pessoas desse jugo da igreja, desse jugo da religião, né? E até houve dissensão dentro da igreja, né? Formando um movimento protestante, reformador, etc. e tal. E também o afastamento da ciência que teve naquele primeiro momento por causa exatamente por não concordar com esse cerceamento aí, né? Ao entendimento. Então, a partir daí, João, surgiu uma barreira entre a ciência e a religião. Por quê? Porque as pessoas que tinham o entendimento, que conseguiram se iluminar pelo entendimento científico, viram que a religião era balela. E muito assim, desculpa, Fábio, mas assim, muitos assim cientistas, etc., isso ainda persiste até hoje, né, em várias cabeças geniais, em função que vem tipo um ranço dessa época aí, até que, né, vamos dizer, eles consigam entender que não tem outra explicação se não for com Deus mesmo. Exatamente. Então veja bem, nós aprendíamos na igreja e aprendemos até hoje de uma forma figurada que tudo começou com Adão e Eva, né? Que tudo começou com a criação, né? Dos 6 dias, etc. e tal, e a raça humana começou com Adão e Eva. Aí vem a ciência com a paleontologia, com a arqueologia, e acham ossos de dinossauros de milhões de anos. E lá na Bíblia fala que tudo começou 4.000 anos antes. Adão e Eva lá começou 4.000 anos antes de Jesus. E agora? A ciência prova, e a religião estava ensinando uma coisa pela simples crença.
né? Então começou a ter diversos disparates, coisas que eram difícil de entender, e criou realmente 2 caminhos, ou o caminho da religião ou o caminho da ciência. Aí vem o Darwin também, né? Com a... Evolucionismo versus criacionismo. Exatamente. Então, Deus criou o homem pronto, né, no criacionismo. No evolucionismo, o homem é produto da evolução das espécies, né? E onde que o Espiritismo fica nessa história? O Espiritismo fica no meio. Ele veio com uma proposta de unir as duas novamente, porque ele fala assim: se as duas se contradizem, uma está errada. E agora? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vou falar de novo. Se as duas se contradizem, uma está errada. E o Kardec mesmo, né? Nenhuma, né? Nenhuma está errada, nenhuma está certa. Exato. Ou nenhuma está certa, ou uma só está errada. Mas ele mesmo coloca na obra, né, que se... Como é que ele diz? Se o que tiver escrito aqui, a ciência disser que provar ao contrário, vá pela ciência. Vá pela ciência, né? Exatamente. Então ele coloca isso, né? E até... Então, Kardec teria dito isso, né? Que olha, se um dia vocês encontrarem alguma coisa que vai contra o que a ciência está ensinando, fiquem... E o Espiritismo, em contradição com o que o Espiritismo ensina, fiquem com a ciência. Então Kardec... Tanta segurança. Kardec teve essa humildade e também segurança, porque ele sabia que ele estava escrevendo um diário oficial. Os 5 livros são um diário oficial. Aí depois veio as obras do Chico, que é um outro diário oficial. A explicação. Só que tem um detalhe, viu, Marcos? Isso aqui é até um questionamento que eu tenho com o Guilherme, né? E o Guilherme tem razão. Porque é muito comum os palestrantes fazerem essa observação, só que até hoje nós não achamos aonde que o Kardec escreveu isso. É verdade. Você entendeu? Nós até perguntamos pro Rossandro, né, Guilherme? E também... Então, muito citada essa frase, né? Mas é muito comum o pessoal dizer. Ainda está no meio dos meandros da obra. Mas você vê, a própria Fábio, NET também fala, né? Se não me engano, até a própria NET. Deve estar na revista Espírita, mas eu estou dizendo que nós não achamos. Né? Mas o Fábio até explanou bem, né? Parece que tudo ao seu tempo, né, Fábio? Esses ensinamentos. Acho que de Moisés para Jesus, que Moisés acho que viveu na época de Ramsés, né? Se não me engano, não é isso? Eu não sei exatamente, eu sei que foi 1200 antes de Cristo. 1200 anos. Ou seja, daquele primeiro ensinamento, aquela lei que Jesus disse que não está está dando cumprimento, foram 1200 anos depois que ele fala isso, né? E 1700 anos depois de Cristo, quase 1800 anos, 1850. Que vem a terceira revelação. 1857. 1800 anos depois. Ou seja, parece que nada é por acaso, tudo é ao seu tempo. Quando a raça humana, ela se encontra madura para receber aquilo, né? Que se vem antes também não ia adiantar nada, né? Exatamente. Deus fala às criaturas de acordo com a necessidade e o entendimento de cada época. Fabinho, eu gostaria que você não perdesse a linha do seu raciocínio, porque eu gostaria que você complementasse e aí a gente faria uma pausa inicial. Não, já estou acabando já. Sim, mas eu não gostaria que você perdesse a linha. Não, certinho. Então... Você está fazendo essa aliança legal, né? Então, a preocupação de Jesus na época, não vir destruir a lei, era a seguinte, que naquela época as pessoas se aferraram tanto ao conhecimento de Moisés, né? E começaram a valorizar no conhecimento de Moisés e da Torá a forma, né? Os detalhes, o culto exterior, né? A parte civil, a ritualística, o ritual, as pompas, as glórias. Porque uma coisa, igual foi já comentado aqui, né, Fábio? O conhecimento naquela época era muito restrito, né? Então, assim, o que foi feito, o que Moisés, vamos dizer, que esses espíritos trouxeram com a falta de conhecimento, de embasamento técnico, foi de qualquer forma, apesar dos pesares, né? Uma coisa muito
muito importante, né? Tinha todo um embasamento. O Kardec fala na Gênesis isso aí, né? Que é um trabalho muito importante isso que eles fizeram, exatamente em função da falta de conhecimento, né? Exatamente. Então veja bem, se alguma coincidência com hoje é mera coincidência, né? Alguma semelhança com o que acontece hoje é mera coincidência. Então eu conheço muito bem a palavra de Jesus, eu conheço muito bem as escrituras antigas, né, do Antigo Testamento, e eu me predisponho a passar isso para as pessoas. As pessoas vêm e me seguem porque eu regularmente ensino isso. As pessoas deixam dinheiro para que eu ensine isso para as pessoas. Eu começo a influenciar a vida das pessoas com o meu ensino. Eu começo a determinar para elas o que elas têm que fazer durante a semana, o que elas não têm que fazer durante a semana. Eu começo a criar simpósios, congressos, eventos de acampamento e etc. As pessoas me seguem, né? As pessoas podem me sustentar, as pessoas podem promover as coisas que eu gosto para mim, né? E eu vou acabando dominando as pessoas que me dão crédito pelo que eu faço, pelo que eu ensino para elas, por causa da ignorância delas, né? Então, era muito conveniente ter o conhecimento e assim ganhar o crédito das pessoas, a manipulação das pessoas com esse conhecimento. Se isso acontece até hoje, talvez não seja coincidência, né? Bom, então, Jesus tinha essa preocupação. As pessoas estavam seguindo a lei antiga pela forma e não pelo fundo. E quando ele veio restaurar o fundo, ele foi massacrado por quem? Pelas pessoas que estavam dominando na época. Que tinham interesse, né? Que tinham interesse em continuar dominando. Falou assim, mas espera aí, esse cara aí, esse nazareno aí, pé no chão, veio aí, filho de carpinteiro, e está tirando o nosso poder. A minha boquinha, né? Está tirando o nosso ganha-pão, está tirando a nossa glória, a nossa posição de destaque, né? Quem ele pensa que é? Exatamente. Veio de Nazaré. De Nazaré. Galileu. O que pode vir de lá? O que pode vir de... pescadores e cultivadores da terra, né? Exatamente. Então ele fala assim, olha, eu não vim destruir a lei. Eu não vim aqui para falar que a lei de Moisés está errada. Eu vim aqui para confirmá-la. Mas eu estou trazendo o fundo para vocês, que estão apegados à forma, né? É isso que ele veio fazer. E hoje, Kardec veio falar a mesma coisa para a gente. Ele veio falar assim, gente, a religião não mais vai desmentir a ciência. E a ciência não vai mais desmentir a religião. Porque ele vivia isso na época do Renascimento, né? Renascimento mesmo, né? O Renascimento foi bem antes de Kardec. Renascimento é 1500, 1600. Certo, eu entendi o que você quis dizer, né? Já era o século XIX, já tinha passado o iluminismo, entendeu? Foi pós-iluminismo, né? Exatamente, eu estava confundindo os dois nomes. Então, ele que estava vivendo essa época, né, da glória da ciência, ele veio falar assim, calma lá, a ciência não veio para destruir a religião e nem a religião para destruir a ciência. Há de haver uma aliança entre elas. Por quê? Veja bem, para acabar com aquela disputa, né, Fábio? Exatamente. A ciência cuida do corpo, certo? A religião vai cuidar das necessidades da alma. Então, uma não está negando a outra, elas estão se complementando. Olha que bonito. Vamos usar essa força da complementação. Por isso que o Espiritismo faz esse papel, né? A ciência estuda a estrutura da matéria. E o que faz a religião? Estuda a intimidade do espírito. Por que separar, se não unir as duas coisas? A ciência pesquisa o fenômeno. E a religião dá um enfoque no sentimento. Olha que bonito. Não vamos estudar uma e esquecer do outro. As duas são muito importantes. A ciência lida com descobertas. A religião traz revelações. Nós ainda não somos capazes de abarcar com a nossa ciência. Então nós temos revelações. O Espiritismo traz muitas revelações para nós, né? Então a pergunta que fica para concluir é: ciência e religião se excluem ou se completam? Se completam e se complementam. Até porque o
o que seria o espírito sem o corpo, né? O que seria o corpo sem o espírito. É uma coisa inerte que não se movimenta. Aliás, você falou uma coisa maravilhosa. Você quer falar mais? Não, era apenas isso, porque o espírito ele só evolui encarnando, né? Então ele precisa encarnar, ter um corpo para que através de ensinamentos, de vivências, ele possa alçar novos pontos. E o corpo sem o espírito é algo que não existe, né? Morto, não, inerte. Marcelo, então a última coisa, antes da gente ir para a pausa... Não, fica à vontade, tranquilo. Irmãos, é o seguinte, já que você falou do corpo e do espírito, né? Eu acho linda a definição de matéria que tem no Livro dos Espíritos. Vamos refletir, ver se vocês já pensaram nisso. Eu pensei nisso faz pouco tempo, tá? Na escola, o que a gente aprende que é matéria? Vocês lembram da definição? Quem lembra? Põe a mão. Tudo aquilo que pode ser pesado, medido, tangível, etc. Tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Exato. Não é verdade? Ponderável. Isso quis dizer, né, Marcelo? Exato. Então, veja bem. Eu pensava que era isso. Mas essa definição é uma definição materialista da matéria. Do ponto de vista de quem está na matéria e não existe espírito. Pararam para pensar nisso? Agora, olha a definição que está no Livro dos Espíritos. Como é mesmo? Eu me esqueci. Matéria é o laço que prende o espírito. Que coisa maravilhosa, né? Então, olha que interessante. Ele deu a definição de matéria do ponto de vista espiritual e limitou a matéria a uma coisa que prende, que dá condições, que dá circunstancialidade, que dá... localização. Exato, que dá... prisão ao espírito. Olha que interessante isso. Que permite ao espírito viver situações que vão evoluí-lo, né? Que vão levá-lo ao progresso. Então, matéria é alguma coisa que faz com que o espírito esteja restrito a certas condições. Olha que linda essa definição. Definiu como uma ferramenta. Exato. Então, matéria é aquilo que restringe o espírito a um condicionalismo. É maravilhosa essa definição do Livro dos Espíritos. Sensacional, Fabinho. Belas reflexões, né? E vamos fazer essa pausa inicial ouvindo nosso querido Elvis Presley na música Ponte sobre Águas Turbulentas. Qual que é a tradução? Em inglês, como que é? Bridge over Troubled Water. Bridge over Troubled. Terminamos então com o programa Momentos Espirituais. Hoje discutindo sobre o capítulo 1º de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Não Vim Destruir a Lei. E nós vamos encontrar aqui nessa obra maravilhosa, Vivendo o Evangelho, psicografada pelo Espírito André Luiz, através do médium Antônio Badui Filho, uma mensagem que resume com muita profundidade, com muita propriedade, viu, Fábio, mais ou menos aquilo que você ensinou, né, que você estava expondo. Provavelmente eu li nesse livro também. É bem possível. Então ele diz assim: Deus fala às criaturas de acordo com a necessidade e o entendimento de cada época. Deus fala coisa nenhuma, né? Porque Deus tem coisa muito mais importante para fazer. Deus, né? não tem língua também. E Deus se utiliza dos seus mensageiros, dos benfeitores espirituais para expor os seus ensinamentos. É uma figura de linguagem, né? Deus fala às criaturas, né? Porque você imagina, né? Deus tem que se preocupar, tem que cuidar da gravitação universal, não é só da gravitação do planeta Terra. Tem que se preocupar com cada folha que cai, com cada semente que germina, com cada embrião que está sendo formado. E cada embrião não é só embrião humano, é embrião de tartaruga, embrião não sei o quê. Então, quer dizer, tem tanta preocupação. Deus, você acha que vai ficar se preocupando em falar
Olha, a sua existência vai ser coroada de êxito. Tem a santa paciência, né? Mas tudo bem, vamos lá, né? Que é uma figura de linguagem. Deus fala às criaturas de acordo com a necessidade e o entendimento de cada época. Moisés aponta a terra prometida. Jesus anuncia o reino de Deus. O reino de Deus é a obra divina no coração do homem. E Kardec descortina o mundo espiritual. Só um minuto, Marcelo. Pois não. Vamos refletir sobre essa primeira aí. Não, é sensacional. Isso aqui é dá o programa vontade de inteiro. pensar, né? Dá o programa inteiro isso aqui. Porque ele fala assim, que Moisés Aponta a terra prometida, ou seja, um futuro material. Né? Porque as pessoas não conseguiam entender captar uma que a vida terra espiritual. prometida Aí vem Jesus e fala mais que isso. Eu falo assim, ó, a terra prometida não é o céu também não é um lugarzinho em cima da nuvem tocando harpa, é o seu coração regenerado que é o reino de Deus. Olha que lindo isso. Exatamente. Porque quando o seu coração, o dele e do outro forem regenerados, aonde vocês estão é o céu. É bonito isso, né? Então Jesus já ensinou a verdade, mas a gente não entendeu. Agora que está entendendo. Como diz o nosso querido Rossandro, né? O céu não é um Alphaville numa colônia espiritual, nosso lar, alguma coisa assim, entendeu? Que nós vamos adquirir, né? Não tem nada disso, né? Então, olha só, Jesus anuncia o reino de Deus e Kardec descortina o mundo espiritual. Kardec tira o véu sobre o véu que estava lançado sobre as coisas espirituais. Inclusive, Marcelo, falando desse loteamento aí, exatamente era contra essas ideias aí que os caras brigaram, né? Que eu vou perder a minha boquinha de fazer o loteamento do céu. Aí vem esse cara dizendo que é no coração, que não tem mais loteamento. Como é que eu fico, né? Exatamente. Como é que eu vou vender? Exatamente, né? Exatamente. Como é que eu vou... Já está tudo certo lá no cartório. Por isso que eu sempre digo, né? Inclusive essa semana eu fiz uma colocação dessa lá numa das exposições lá que eu tive a honra de fazer uma pequena exposição lá no básico de Espiritismo do 2º ano, lá do nosso querido Edmar e da nossa querida Vera Belon. Aliás, a Vera Belon, quando você olha para ela, parece que ela está sempre sorrindo, né? Como diz o Agnello, né? Impressionante, né? Ela já veio aqui conosco, né? A gente, né? Vamos convidá-la novamente, é verdade. E então, lá, aí eu peguei e disse, né, que o Espiritismo, eu fiz uma brincadeira dizendo assim, que olha, quem não participar das atividades aqui da casa, né, esse negócio de comprar pizza, né, comprar aquelas participações lá que a casa está sempre fazendo, justamente para manter as atividades assistenciais, né? Cuidar de 92 famílias não é fácil, né? Parece que é fácil, mas não é fácil. Só da minha já dá um trabalhão, dá um suador. Exatamente. Dá um suador. Então, aí eu disse brincando, né, pro pessoal, eu falei assim, olha, quem participar vai ter metade do tempo só no umbral, né? Isso é uma cortesia do Centro Espírita Paulo de Tarso. Então, quem participar dessas atividades, metade do tempo, né? Até parece que você acha que eu vou saber quanto tempo que vai ficar. Tem um desconto, Tem um desconto. E Deus queira que não precise passar no umbral, né? Que conversa é essa, né? Imagina. Nós estamos aqui nos esforçando, né? Eu vou passar no umbral. Pelo amor de Deus, né? Vamos tomar as decisões corretas para evitar essa parte aí, né? Muito bem. Para quem não sabe, né, Marcelo, o umbral é como se fosse um local, vamos dizer assim, dentro da nossa consciência, que nós esgotamos aquelas coisas, aqueles vícios que nós nos metemos, aquelas paixões que nós nos metemos, né? Então a gente esgota essas coisas aí, até a gente não querer mais, até a gente se cansar disso e vai procurar a espiritualidade superior. Algo semelhante a um purgatório, talvez? Exatamente. Né? Exatamente. Não é errado essa figura. E mais ou menos assim também. Quando eu tive a experiência de
trabalhar no navio de perfuração de petróleo, né? Então os mergulhadores, quando eles vão lá para baixo, eles têm que ficar um tempo, né? Até no tipo para descompressão. Então a gente passa lá exatamente, não tem como passar direto não, né, Marcelo? O negócio vai ter que passar. Vai durar um pouquinho mais, um pouquinho menos, vai depender, mas tem que participar da descompressão. Exatamente. E aí depois que eu fiz a brincadeira, é lógico que eu falei, né, que olha, evidentemente que isso se trata de uma brincadeira, porque nem o Espiritismo e nem o Centro Espírita Paulo de Tarso não promete o céu, não promete o paraíso, não promete prosperidade, né? Depois que eu passei a frequentar o Paulo de Tarso, tudo na minha vida melhorou. Não é assim não, pode ter sido uma coincidência. Você fez as decisões corretas, tal, né? As decisões mais adequadas para o seu momento, mas não tem nada disso, não tem essa promessa, né? E também não promete o céu, não promete o paraíso, não promete a prosperidade. E se você não se tornar uma pessoa melhor, se você não evoluir, a responsabilidade é sua, entendeu? Por isso que é difícil ser espírita, entendeu? Por isso que muitas pessoas ficam pelo caminho, porque é mais cômodo alguém fazer o trabalho por ela, entendeu? Ou por si própria, né? Agora, aí nós nos recordamos do ensino do mestre, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você conhece a si próprio e você faz as modificações necessárias, você se liberta, né? Bom, mas continuando aqui a colocação do nosso querido espírito André Luiz, ele diz assim: Moisés legisla com ameaça, Jesus exemplifica o perdão, Kardec exalta a caridade. Olha só, Moisés legisla com ameaça. Então na época lá era chibatada, era tudo na base da cacetada, né? A pessoa que era surpreendida em adultério, a mulher, né? A mulher que era surpreendida em adultério, ela era condenada à dilapidação, né? Ou seja, ela era condenada a morrer apedrejada. E não é pedrinha, né? Não é pedrinha pequena, é tudo... Ela não ia, assim, ser processada, não, né, Marcelo? Né? E como você costuma dizer, na nossa época aqui tem processo jurídico. Não tinha nada disso, não. Resolveu lá e vai... Exatamente. Vai terminar debaixo das pedras. Lá. E tinha muitas injustiças também. Dentro da justiça que Moisés elaborou para as condições da época, então, uma das injustiças era essa, né? De você... o que acontecia com o homem pego em adultério? Ele pagava uma multa, ou ele era orientado a fugir ser banido da região, mas ele não morria. Entendeu? Agora, Moisés legisla com ameaça. Então, por exemplo, num determinado momento Moisés não proíbe a comunicação com os mortos. Então era uma proibição, né? Então tem muitas proibições, né? Lá na legislação civil da obra de Moisés, né? E ele sempre dizia que isso era Deus que dizia para fazer assim, que ele era um intermediário de Deus, né? Exatamente para ter credibilidade. Para ter credibilidade, ele falava que Deus havia determinado dessa maneira, que eram as condições da época, né? Da evolução das pessoas que viviam naquela sociedade. Então, Moisés legisla com ameaça. Jesus exemplifica o perdão. Então, vamos nos recordar daquela mulher que foi surpreendida em adultério e que foi levada para Jesus, né? E as pessoas fizeram uma armadilha para Jesus, né? Mestre, essa mulher foi surpreendida em adultério. A lei de Moisés manda que ela seja apedrejada. E tu, o que dizes? Olha só, olha que sinuca de bico. Que sinuca Ou seja, você vai negar a lei agora? Então, exatamente, né? Que vai no nossa discussão, né?
não vim destruir a lei. Vai destruir a lei? Você vai destruir a lei? É isso, mais ou menos isso que eles perguntaram. Aí Moisés, quer dizer, Jesus, como Jesus é governador planetário e Deus queira que seja o governador dos nossos corações, né? Que nós facilitemos isso, né? Jesus pergunta com outra pergunta, né? Atire, não, ele não pergunta, ele dá uma ordem, dá uma orientação. Atire a primeira pedra aquele que nunca errou, que nunca cometeu erro, que nunca pecou. Porque o verbo pecar significa desviar do alvo, né? E eu não gosto de usar muito o verbo pecar, sabe, João? Por causa da conotação que com o passar dos séculos foi mal utilizada, né? E pecado significa que você tem que sugere punição, sugere castigo, né? Então sempre que eu posso eu evito o verbo, né? Ou então tinha que fazer uma certa doação para perdoar o pecado, aquelas coisas. Exatamente. Sempre aquela história do dinheiro, né? Exatamente, né? Que provavelmente nós mesmos exigimos em encarnações anteriores daqueles que cruzaram o nosso caminho. Eu diria que assim, ao invés do provavelmente, é o certamente. O certamente. Então, quer dizer, se Jesus falasse que, tudo bem, se Moisés mandou apedrejar, pode apedrejar. Então, se Jesus falasse isso, e o amor que você veio ensinar, e o perdão, como é que fica? Aí, por outro lado, se Jesus falasse, não, que é isso, vamos dar mais uma chance para ela, né? Ele ia ser levado ao sinédrio imediatamente, Marcão. Aí, como ele é um mestre, como ele é um pedagogo por excelência, ele teve a saída, né? Ele teve o esclarecimento, né? O esclarecimento pedagógico de pedir para aquelas pessoas que atirassem a primeira pedra aquele que nunca pecou, aquele que nunca errou. Aí o que aconteceu com aquela cena maravilhosa? Um a um foi saindo daqueles que estavam presentes, a começar dos mais velhos. Ou seja, os mais velhos, eles iam dando o exemplo. E por quê? Porque eles estavam fazendo uma autopsicanálise, eles também haviam errado. E toda aquela psicosfera positiva de Jesus, né, todo aquele magnetismo, fazia com que as pessoas se envergonhassem e fossem caindo fora, né? E também, né, os mais velhos, né, tiveram mais oportunidades e com certeza tinham mais erros. Exatamente, bem lembrado. Com certeza tinha bem mais erros, né? Aí quando ficou Jesus e a mulher adúltera, aliás, essa mulher, gente, não é Maria Madalena, hein? No texto evangélico está escrito uma mulher adúltera. Não está escrito que foi a Madalena, né? Então, quando fica só as duas pessoas, né? Ou seja, Jesus e a mulher adúltera, aí Jesus pergunta para a mulher: ninguém te condenou, mulher? Até parece que ele não percebeu, né? Aí, não, Senhor. Aí Jesus, que tinha autoridade para condenar, ele disse aquelas palavras maravilhosas, né? E que está na acústica da nossa alma, e nós até hoje só está na acústica, né? Nós não colocamos ainda nos nossos corações, né? Então vá e não peques mais. Vá e não erres mais. Eu também não te condeno. Exatamente, bem lembrado, Marcos. Eu também não te condeno. Então vá e não peques mais. Aí tem um livrinho que foi psicografado pelo nosso querido Bacelli, do irmão José. E aí o irmão José que esclarece que essa mulher, ela realmente nunca mais pecou. Ela mudou-se para uma outra cidade distante de Jerusalém, né? Lógico, né? Porque se ela ficasse lá e cedo ou tarde eles pegariam ela de novo, né? Porque aí ia voltar aquela história, tal. Ela mudou-se e se dedicou aos ensinamentos e à pregação dos ensinos do mestre, né? Por quê? Porque quem cruzou com o olhar de Jesus se transformou, né? Se transformou. E acho que até assim, uma mulher que passasse por uma situação dessa, ela era abandonada, né?
ela não tinha família, não tinha ninguém quem a acolhesse, ela ficava na rua. Então seria, não sei, ela horrível. Então ela até mudou de cidade para que começasse uma nova vida. Sem dúvida. Material, Pra que porque ninguém... espiritual ela já estava já modificada. Quem quiser se aprofundar nisso, tem no Boa Nova, de Humberto de Campos, uma passagem super detalhada sobre essa passagem aí também. No Boa Nova eu não me lembro, Tem. mas Inclusive lá, depois de que acontece isso, os discípulos chegam para Jesus e falam assim: mestre, o senhor não está incentivando o adultério com essa postura? Exato. Ela tem que ser punida para dar o exemplo. Aí Jesus fala assim para eles, vou falar com as minhas palavras, eu vou estragar o que Jesus falou agora, né? Mas Jesus fala assim para eles: a vida já está reparando essa mulher. Não precisa você querer ser juiz dela. Ela é abandonada pela família. Ela não tem o amor dos filhos. Ela passa necessidades financeiras. Ela vive no isolamento e na solidão. Então, a própria vida já está retribuindo com os ensinamentos duros para ela voltar para o caminho. E agora você ainda vai querer definir como que tem que ser a educação dela, né? Então eu acho sensacional a mensagem que está nesse livro aí do Humberto de Campos. Então, e aí você me lembra, né, como uma coisa leva a outra, né? Você me lembra que num país longínquo, alguns políticos são corruptos. E eles têm famílias. E têm filhos. E os filhos vão à escola. Os filhos convivem com outras pessoas. E nesse país longínquo, onde será? Esses filhos, você imagina a vergonha que eles passam? Só essa vergonha que eles passam já é um sofrimento enorme para eles. Muitas vezes eles não vão para a cadeia. Eles não vão para a cadeia, pode ser que eles não sejam condenados, porque vão pagar advogados caríssimos que vão usar das vírgulas da lei para que eles impeçam, para que eles sejam impedidos de chegar à cadeia. Mas eles estão encarcerados em si próprios. Que vida que eles têm? Eu fico pensando, onde eles vão se divertir? Onde que eles vão? Eles conseguem ir à rua? Eles conseguem ir no shopping, no parque, na feira? Andar de bicicleta sem segurança? Você já pensou, né, por exemplo, no pai e a mãe de um cidadão desse aí, quer dizer, que desgosto, né? Quer dizer, como é que sofrimento, não é verdade? Eu me lembro, acho que eu até já comentei um dia aqui, numa dessas fases. Nesse país longínquo, eu vi uma reportagem. Sim. De um delator, umas coisas aí, né, dessas figuras que a gente tem visto aí ultimamente. E eu estava olhando assim, exatamente o sentimento, falei, meu Deus do céu, a família desse cidadão, né? Que coisa triste, né? Inclusive teve um que respondeu, o repórter fez uma pergunta para ele, parecia que ele não estava sentindo muito, né? Até o repórter falou, parece que o senhor não está abalado com essa situação de ficar preso. O senhor está com uma aparência física assim, boa, né? Ele falou, meu amigo, a prisão, né, não faz mal para o corpo, a prisão faz mal para a alma. Foi a resposta do preso. Ele estava um dos diretores aí de uma empresa conhecida aí. Do país longínquo. Do país longínquo. Ele respondeu assim, eu estava assim, o meu sentimento assim foi de, assim, que pena, né? Olha que situação, né? A gente acaba se apiedando, né? Se apiedando, exatamente. Exato. Então, assim, mas primeiro eles, né, têm aquele processo. Vai se arrepender, mas ainda tem que pagar a conta, né? Tem que sofrer e reparar. Sofrer. O arrependimento é só o primeiro estágio, né? Depois a gente tem que acertar as contas com a vida. Não é o dinheiro que tem que devolver, tem que acertar as contas com a vida. O que deixou de acontecer por causa da invigilância, né? Por isso que a gente tem que ficar atento, né, essas coisas que Jesus falou, né, que Kardec, o André Luiz nos traz aí o passo a passo da vida. Por isso que a gente tem que ficar muito atento a isso aí, porque assim, não tem a justiça divina, ela é perfeita, né? Então nada vai passar pela justiça divina. Olha só, Fábio, nós estamos aqui ainda no terceira, primeiro terço dessa mensagem. A mensagem só ela já daria é de uma página, né? Você se lembra da palestra lá do
Você não foi, né? Na palestra do De Luca, você foi? Não. A Palomita que foi, não é? Não foi também. Ah, não foi também? Eu pensei que ela havia ido. O De Luca, o Fábio, o De Luca, ele apresentou 5 slides. Só. 90% da palestra, você estava, né, João? Marcos estava, não estava? Vocês vão passar um tempo maior no umbral, viu? Vai ter mais tempo de umbral. Vão ter um tempinho superior, né? É nóis. Mas é o seguinte, ó, né, 90% da preleção foi um slide. Esse slide tinha uma frase, 10 linhas, vou arredondar, 10 linhas, entendeu? Ele fez a palestra inteira de 1 hora, quase 1h30, entendeu? Que palestra sensacional. Bom, aí é o seguinte, Moisés legisla com ameaça, Jesus exemplifica o perdão e Kardec exalta a caridade. E aí o nosso querido Marcos, ele me mostrou aqui um exemplo de ética bem legal que eu gostaria que ele lesse para nós, viu? Vamos lá, Marcos? Esse texto eu recebi até pelo WhatsApp, né? No WhatsApp a gente recebe muita coisa boa, Muita coisa boa também, né? Sim. Mas tem muita coisa boa que a gente tem. E eu até gostaria de ler para vocês, porque é muito interessante. O texto chama-se Ética, o nome do texto, né? É assim, um pai queria proporcionar aos filhos uma experiência agradável e resolveu fazer uma surpresa para eles, levando-os ao circo. Foi levar ele uma tarde ensolarada, foi levar os filhos ao circo. Chegando à bilheteria, ele chegou para o bilheteiro e falou assim, boa tarde. Quanto é a entrada? O bilheteiro falou, R$30 para adultos e R$20 para crianças de 7 a 14 anos. Crianças até 6 anos não pagam. Quantos anos eles têm? Aí o pai responde, o menor tem 3 e o maior tem 7. Aí o bilheteiro diz, se o senhor tivesse falado que o menor tinha 6, eu não perceberia. E você economizaria R$20. E o pai responde, poxa, é verdade. Pode ser que você não percebesse, mas os meus filhos saberiam que eu menti para obter uma vantagem. Olha que interessante isso, né? E jamais se lembrariam desta tarde como uma tarde especial. Olha, isso ficaria na mente dele que meu pai mentiu só para ganhar um descontinho, né? Aí ele finaliza assim, a verdade não tem preço. Hoje eu deixo de economizar R$20 que não me pertenciam por direito, né? Mas ganho a certeza que meus filhos saberão a importância de sempre dizer a verdade. O atendente permaneceu mudo, né? Também teria uma tarde especial para se lembrar. Também ele teria uma tarde especial para se lembrar. Essa história ilustra uma cena em que os filhos presenciam uma atitude correta do pai. A história nos permite perceber que nada deve substituir a verdade. Educar é dar o exemplo. Jamais devemos fazer pequenas concessões à mentira. O preço é alto demais. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. O exemplo é tudo. Interessante, né? Linda essa história, porque veio de encontro que você estava falando, Marcelo, quanto ao país longínquo, né? E é bem isso, os detalhes, né? E eu achei esse texto assim sensacional, porque os filhos iam perceber, que falaram, poxa, né? Talvez aquilo ficasse na mente do menino lá no fundo, no subconsciente, né, o Guilherme? Você que trabalha muito com essa parte do subconsciente das pessoas, fica no subconsciente daquele garoto que no futuro talvez isso venha a provocar. A maior malandragem que existe é ser honesto. E o nosso querido Richard Simonetti, ele diz que quando o malandro souber como é bom ser bom, ele será bom de malandragem. Vamos fazer mais uma pausa musical e quem sabe a gente
termina esse negócio aqui que tá difícil, hein? É uma pausa musical com a conquista do paraíso, né? Em homenagem às promessas que o Espiritismo faz, né? Brincadeira, né? O Espiritismo não promete nada. Conquista do paraíso com o músico André Rieu. Estamos então com o programa Momentos Espirituais. Hoje, refletindo sobre o capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1 intitulado Não Vim Destruir a Lei. E nós estamos estudando aqui uma mensagem logo no comecinho da obra Vivendo o Evangelho, e a mensagem é ditada pelo espírito de André Luiz. Então nós paramos aqui no trecho que diz assim: Moisés legisla com ameaça, Jesus exemplifica o perdão, Kardec exalta a caridade. Aí ele continua: Moisés aplica a justiça, Jesus usa de misericórdia, Kardec expõe a lei de causa e efeito. Quero deixar claro que está escrito: Kardec expõe a lei de causa e efeito. Não está escrito Kardec impõe a lei de causa e efeito. Então Kardec expõe a lei de causa e efeito. Ou seja, a lei de causa e efeito é que estabelece a justiça. Ah, mas a justiça não pôde ser realizada na presente existência, né? Porque muitas vezes nós vamos encontrar pessoas que usam os mais variados artifícios e não passa nem meia hora na prisão, e já deveria estar na prisão há muito tempo, né? Então, que justiça é essa? Se fosse uma existência só, que Deus é esse? Que Deus justo é esse? Marcelo, olha que interessante. Eu sempre falo desse filme, Matrix. Sim. E eu vou falar uma passagem do filme que bate perfeitamente com essa frase aí. Aí ele fala assim lá, ó: onde você vê coincidência, eu vejo providência. Isso ele fala num dos filmes. Olha que interessante. Aí no filme seguinte ele evolui. Ele fala assim: onde você vê providência, eu vejo consequência. Que coisa, hein? Maravilhosa. É isso que está escrito aí nessa frase, né? Sem dúvida. Então você fala assim, ó, Jesus ensinou a misericórdia, a providência, né? Aí vem Kardec e ensina a causa e efeito, a consequência. Exatamente. Que é o resultado das nossas escolhas. E que não é falta de providência. Por quê? Porque é a lei, com L maiúsculo, de Deus. Porque Deus fala. Lembra que você estava falando que Deus não fala? Mas ele fala. Só que ele fala através da lei dele, que é perfeita, né? Ele fala em silêncio através das leis. Exatamente. A lei de Deus. Ela que responde. E as revelações são conforme a evolução do espírito, né? Então não adiantava, quer dizer, não é que não adiantava, mas assim, o momento de falar de lei de causa e efeito não era lá, né, há 2000 anos atrás, né? É agora. Não dava, né? Então, mas assim, é aquela questão, mas a semeadura é livre, né? E a colheita é obrigatória. Até, então, assim, são coisas que de repente fica, Jesus que sabe, é uma, né, sabedoria assim infinita, né? Ele já tinha todo o plano, como o Fábio comentou aqui, né? O plano, nosso tutor, nosso mentor querido aí, para que a gente conseguisse, né, trilhar esses passos aí. Mas assim, o momento não era ainda aquele, né, Fábio? Tinha que ser. Não tinha. É como se a gente quisesse ensinar alguma coisa para uma criança que ela não tem capacidade de entender ainda, né? Ou dar alguma comida, né, para a criança não consegue digerir, que o estômago não consegue digerir. Então é fora do seu tempo, né? Colher a fruta fora do tempo, ela acaba estragando. Aí ele continua: Moisés produz fenômenos, aqueles fenômenos da sarça ardente, daqueles 10 fenômenos, daquelas 10 ditas pragas, né, que eram, na verdade, eram 10 fenômenos mediúnicos para chamar a atenção
do faraó, e o faraó facilitar a libertação dos judeus do jugo da opressão egípcia, né? Então, Moisés produz fenômenos. Jesus surpreende com prodígios, né? Jesus, o cara era cego de nascença, aí Jesus cuspia na terra, fazia uma argilazinha, colocava nos olhos do cego de nascença, aí o cego de nascença ia lá na fonte ali, no tanque de Siloé, isso, lavava os olhos e tinha a visão recuperada. Então Jesus, pois não, nada. Jesus surpreende com prodígios e Kardec explica a mediunidade. Mais uma vez, explica não significa imposição, né? Ele diz que não existe um milagre, né? Existe a mediunidade. Exatamente. O milagre na acepção da palavra não existe, né? Porque Deus tudo não tem uma revoga. causa definida. Deus não revoga as suas próprias leis. Deus não revoga as suas próprias leis. É de novo a evolução, né? Naquele primeiro momento e tal, e agora o Kardec explicando aí que são leis, enquanto a gente não conhece, é igual quando, né, vieram os portugueses aqui com espelho, né? Fizeram uma grana aí com os índios aí. Quinquilharias, né? Exatamente. O cara não conhece espelho. Arma de fogo. Tudo isso aí, a pólvora, né? Foi usando desses artifícios. Enquanto e de não... outros artifícios, e né? outros. Aqui não é o momento de dizer, né? Na realidade, esses artifícios vêm sendo usados até hoje, né? Então, João, você está querendo dizer que para os índios que viam essa tecnologia, aquilo era um milagre, né? Enquanto a gente não conhece as leis, né, parecia um milagre. Realmente, botava fogo no álcool, lá, tal, parecia... Ia botar fogo no rio, não tem aquela história? Que era o Anhanguera. Anhanguera, exatamente. Então, e aí, de repente, para ele era um milagre, né? Mas para quem conhece as leis, não. Então isso significa que os espíritos superiores, né, que nos tutelam, eles têm conhecimentos são capazes, por exemplo, de manipular os elementos da natureza, os fluidos espirituais, que quando se manifestam parece para nós milagres, né, porque nós não entendemos as leis que regem o mundo espiritual ainda, né? E até o mundo material. Há muitas leis que são mistérios para nós. Desconhecidas ainda até hoje. Para eles já não são mais mistérios, eles as manipulam e exercem somente o resultado da lei. E a gente pensa que é um milagre, uma derrogação da lei. Exatamente. E isso fica bem claro lá na Gênesis, né? Kardec explica lá bem claramente essa questão aí dos ditos milagres, né? Que na realidade são manipulações, né, que Jesus fazia que era natural para ele. Ele tem esse poder, vamos dizer, esse conhecimento, né? Por exemplo, a obra O Céu e o Inferno, ela é também dita assim, né? Kardec coloca assim: o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Aí a obra A Gênese, aí ele coloca assim: A Gênese, 2 pontos. A Gênese é o título, né, que vem, né? Mas aí tem lá, a Gênese, 2 pontos. Os milagres e as predições do Cristo. Entendeu? Eu perdi o fio da meada aqui, porque eu acho que eu ia fazer um comentário e agora me fugiu. Mas não tem problema. Continuando aqui o que ensino. É a meada, hein? Eu não sabia nem que meada tinha fio. O fio da meada, a meia, né? Guilherme, depois você explica aí pra gente a meada tem fio? Tem. Quantidade de fio de linha, tá vendo? O Kardec, o nosso querido Guilherme Nosso querido Guilherme é rápido no gatilho. Guilherme é igual The Flash. Fala assim, vai ser bom, não foi? Exatamente. Moisés age com rapidez. Moisés age com rigidez. Jesus ensina
com bondade. Kardec revela bom senso. Revela, não impõe. Revela. Exatamente. Ele revela porque no discurso de Flammarion, lá quando Kardec o corpo de Kardec estava sendo enterrado, lá no cemitério Père Lachaise, né? É um cemitério que eu gostaria de conhecer só para ir lá para ver o túmulo, entendeu? Aliás, Paris, para mim, o principal é o túmulo de Kardec, não é a Torre Eiffel. Não é a Torre Eiffel, não é o Rio Sena, não são os restaurantes chiques, nada disso. Então, se um dia eu puder, eu gostaria de conhecer. Mas não é só o Kardec que está enterrado lá, né? Tem várias personalidades, né? Lá no discurso, quando ele está sendo enterrado, o Camille Flammarion, ele diz assim que Moisés era o bom senso encarnado. Moisés? Kardec era o bom senso encarnado, desculpe. Então Kardec era o bom senso encarnado. Ou seja, se você pega o Livro dos Espíritos, pega o Livro dos Médiuns, todas as obras do Pentateuco, a Revista Espírita, meu Deus, você vê em cada linha, em cada parágrafo, as manifestações do bom senso. É muito impressionante, Marcelo. Eu exatamente ia fazer esse comentário aqui, porque assim, eu estava até comentando, tenho lido, estou lendo a Gênesis, né, mas assim, é muito impressionante o bom senso de Kardec. É muito impressionante, muito impressionante. Não à toa, ele como pedagogo, né, foi incumbido dessa missão, né, da missão de codificar a doutrina espírita e tornar fácil o entendimento, sobretudo o entendimento dos ensinos de Jesus, né, que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo. O Haroldo fala que Allan Kardec é um espírito da Pleiade, do Espírito de Verdade. Alguém tinha que reencarnar e alguém tinha que fazer o papel de encarnado, né? E os outros iam ficar assessorando de lá de cima. Então, aquele que tinha menos propensão a errar, encarnou, né? E assumiu a missão e cumpriu com êxito. É muito interessante. E uma vez eu perguntei pro Divaldo, sabe, Fábio, porque estava rolando no meio espírita, olha, sabe aquelas conversas de bastidores, né? Olha, se Kardec falhasse em sua missão, quem que assumiria, né? Porque às vezes pode acontecer isso, né? Quem assumiria? Aí então, uma das possibilidades é que aquele escritor Victor Hugo que seria essa pessoa, né? Inclusive o Victor Hugo, ele tem várias passagens dele de reuniões mediúnicas, entendeu? Tem umas coisas interessantes do próprio Victor Hugo. E aí então o Divaldo falou assim: meu querido, espíritos dessa magnitude não falham em suas missões. Isso não é possível. É que nós não temos essa visão porque nós somos muito imperfeitos. Então nós temos essa mania, né, de fazer essas conjecturas, né? Olha, se fulano falhar, tal. Por quê? Porque nós pensamos como nós fazemos, né? É porque nós falhamos. A falha está tatuada em nós, né, Fábio? E o próprio Chico, você pega a trajetória do Chico, desde o início, ele percebe a missão que era incumbida a ele, e ele mantém a retidão o tempo todo. O tempo todo. Entendeu? Você ia fazer um comentário? Não, eu ia só comentar para quem quiser ver um podcast do Haroldo sobre... não é um podcast, não. É uma palestra do Haroldo, no YouTube sobre Allan Kardec. Eu me emocionei várias vezes nessa palestra. É uma coisa muito linda mesmo. Até para colocar, eu li a respeito também que Kardec, antes de codificar a obra, ele estudou sobre magnetismo 35 anos, parece. Com o próprio Mesmer. Não sei se foi 35 anos. Parece que foi 35 anos de estudo. Ele aprendeu com o próprio Mesmer. 25 anos de estudo. Então ele tinha bastante conhecimento. Tinha muito conhecimento sobre magnetismo, mas ele era um cientista, né? E
Você me ajudou a lembrar o que eu tinha esquecido, né? Que eu queria falar no anteriormente, que vocês falaram, né? Que, olha, se você produzisse determinados fenômenos lá na Idade Média, a gente ia para cadeia, né? Ia ficar encarcerado, sei lá eu quanto tempo, tal. Então imagine vocês, né? Hoje, ou ia para fogueira, né, Marcelo? Ou ia para fogueira, mandado por nós mesmos, né? E hoje você pega um pente, fricciona o pente no cabelo, aí aproxima de um pedacinho de papel, né? E os pedacinhos de papel são atraídos, né? Então, quer dizer, naquela época, quem tinha esse conhecimento, se fizesse isso e os poderosos da época descobrissem, meu Deus, você estava na roça. Você estava na roça. Então, mas o Mesmer, mas aí foi 1800 e tal, né? Muito bom. Aí continuando, né? Então, Moisés age com rapidez, Jesus ensina com bondade, Kardec revela bom senso. Moisés disciplina, Jesus liberta, Kardec esclarece. Então, Moisés disciplina, né? Com aqueles rigores da lei civil, aquela coisa toda, que era importante para a época, né? Para a época era importante. Tanto é que um pouquinho que ele descuidou, ele ficou 40 dias lá no Monte Sinai. Vocês se lembram disso? Aí, quando ele desce lá do Monte Sinai, o que ele encontra? Ele encontra o bezerro de ouro, né? Então, quer dizer, um pouquinho que ele se afastou dos nossos irmãos judeus da época, eles já estavam adorando o bezerro de ouro. E ele desce, é justamente no momento que ele desce com os 10 mandamentos da lei, né? Com as 2 tábuas da lei, que continham os 10 mandamentos. Agora, para quem assistiu aquele filme História do Mundo de Mel Brooks, vocês chegaram a ver esse filme? Eram 3 tábuas, né? Aí uma quebrou, caiu, né? Aí ele só ficou com as 2. Só sobraram 10. Eram para ser 15, né? Ele chega aqui e fala assim, eu trouxe 15, escorrega, desculpa, 10. 10 mandamentos. Você lembra disso, Guilherme? Não lembra? História do Mundo, Mel Brooks. É sensacional. Sensacional. Eram 3 tábuas, mas isso no filme, né? Que está ironizando, está fazendo uma como é que chama? Uma sátira, né? É sensacional. Mostra a Roma antiga, um escravo escutando rádio no último volume. Ai, sensacional. Mel Brooks foi sensacional, viu? Bom, olha lá, Moisés recebe os mandamentos. Jesus comunica-se com o Pai. Kardec dialoga com o Espírito de verdade. Com o Espírito de verdade. Venho como outrora aos filhos transviados de Israel, né? Essa mensagem está lá no capítulo O Cristo Consolador, né? Aí o último parágrafo: Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensino. Instruí-vos, este o segundo. Né? Será que nós fazemos isso? Amai-vos e instruí-vos. O Espiritismo é o consolador prometido pelo Cristo para dar continuidade ao plano divino de conhecimento espiritual. Moisés, a lei. Jesus, o amor. Kardec, a razão. Sensacional, né? Moisés, a lei. Jesus, o amor. Kardec, a razão. Companheiros, gostaria de ouvi-los e estamos caminhando aí para as nossas despedidas. Porque se eu pegar mais uma mensagem aqui desse livro, aí nós vamos até as 3h15. Eu acho, Marcelo, que uma mensagem que o nosso programa tem que deixar, né, que depois de tantas confabulações, é que... Tá me ouvindo melhor? É que é o seguinte, que nós temos que pensar, nós temos que raciocinar, nós temos que estudar, nós temos que questionar, nós temos que descobrir,
que inventar, incansavelmente, que emancipar, essa é a palavra. Porque se nós, o que nós queremos que o nosso filho faça? Que ele nos obedeça para sempre? E quando a gente não estiver perto dele? Como que ele vai atuar? Então a gente quer que o nosso filho se emancipe, né? A gente quer que ele cresça, que ele tome decisões consequentes, que ele tome decisões coerentes, que ele tome decisões responsáveis. Não é isso? Deus quer a mesma coisa de nós. Para isso é necessário que nós vivamos, que nós aprendamos, que nós experimentemos, que nós estudemos, que nós cresçamos. Não tem como fazer tudo isso se a gente ficar só obedecendo, né? Não tem como fazer tudo isso se nós ficarmos só escutando. Nós precisamos experimentar, nós precisamos aprender, nós precisamos estudar. Eu acho que essa é uma grande mensagem que tem que ficar no nosso estudo. Ou seja, nós temos que adquirir ciência. Nós precisamos adquirir ciência para nós sabermos o que nós estamos fazendo. Então não é só acreditar no que o padre fala. Não é só acreditar no que o palestrante espírita fala. Não é só acreditar no que o pastor fala, né? Não é só acreditar no que o Divaldo fala. Não é só acreditar no que o Chico Xavier fala, ou que o Haroldo Dutra Dias fala, ou que o Geraldo Lemos fala. Não. Nós temos que sempre escutar, questionar, entender, passar pelo crivo da nossa razão, os livros que a gente lê, né? E absorver aquilo que nós entendemos, que nós temos capacidade de entender, né? E achar que é correto para nós. Se nós interpretarmos errado, significa que nós não estamos maduros. Nós vamos ter vivências, experiências que vão nos ajudar da próxima vez a interpretar certo, né? Mas nós sempre temos que buscar essa razão, esse critério. Então, no movimento espírita, nós estamos cheios de... Acho que eu vou criar um pouco de polêmica agora, mas não estou nem aí. O que importa é que nós vamos pensar, tá bom? No movimento espírita, nós estamos cheios de preconceitos, preceitos, coisas que falam por aí. Manifestações de imaturidade. Exato. E que nós assumimos como verdade, muitas vezes porque elas vêm de fontes que nós consideramos seguras, né? Mas não é isso que Deus quer. Deus quer, isso eu ouvi do próprio Divaldo, Deus quer que nós nos emancipemos, que nós cresçamos. Então, Kardec está aí para nos dar a base, mas nós temos que caminhar com as nossas próprias pernas, né? Nós temos que nos libertar com a verdade, buscando sempre a verdade. Então, olha só, as revelações têm que passar pelo crivo da razão. Quantos desencarnados existem para cada um encarnado no planeta Terra? Eu vou ser sincero para você, Guilherme. Eu já ouvi 7 por 1. Marcelo, eu já ouvi 3 por 1. Marcos, eu já ouvi 4 por 1. João, eu já ouvi 5 por 1. Eu já ouvi tudo isso. Quantos? Importa? Não, o que importa é o seguinte: deve haver mais espíritos desencarnados do que espíritos encarnados. Muito mais. Se é 4, se é 7, se é 3, se é 2, se é 1. Tá? Não é aí que eu vou ficar discutindo com as pessoas, né? Outra coisa. Que dia começa... Essa quantidade é a forma, né? Não é o fundo da questão. Não é o fundo. Que dia começa a transição planetária? Eu já ouvi falar que é em 2019. Eu já ouvi falar que é em 2057. Eu já ouvi falar que era em 2012. Eu já ouvi falar que era em 2000. Eu pergunto, quando? 2067? Exatamente. Então eu vou voltar à pergunta. Eu vou perguntar assim: Marcos, você já começou a transição dentro de você, né, para um espírito do homem velho para o homem novo? Quando isso começar, começou a transição planetária para você. Quando começar para toda a humanidade, começou a transição planetária para a humanidade, né? Outra coisa, em 2000 ia parar de nascer espíritos endurecidos no erro.
Se isso fosse verdade, que muitas pessoas falaram, hoje não existiria adolescentes de 17 anos cometendo atrocidades. E eu pergunto, tem ou não tem? Tem adolescentes com menos idade cometendo Exatamente. atrocidade. E muitos espíritas, a maioria, admitiu como verdade absoluta que em 2000 ia parar de nascer espíritos assim. Então, isso é um desafio para a gente exercitar a nossa razão e não ficar acreditando porque fulano falou. Né? Fulano falou porque naquele momento ele estava imbuído dessa convicção, mas você pode ver que ele muda de opinião. Eu já vi o Haroldo Dutra Dias mudar de opinião. Eu já vi o Divaldo Pereira Franco mudar de opinião. E quem não muda, quem não é a metamorfose ambulante, vai ficar parado no tempo. Né? Então eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Tudo. É uma demonstração de humildade também, né? Você sempre está renovando. Né? Eu estou pensando na 4ª revelação. Já foram 3. Não sabemos, né? Pode ser que seja necessária. Não, porque assim, acho que tem tanta coisa a ser ainda desvendada que nós não sabemos, né? Sobre coisas espirituais mesmo, assim, tem muita coisa ainda a ser desvendada. Eu não sei, acredito que haverá ainda outras revelações grandiosas, complementares, porque essa de Kardec... Metamorfose ambulante. Exato. Essa de Kardec nos abriu um campo do inimaginável, né? É como se a gente fosse pensar assim, imagina, Jesus veio na Terra e não parou ali. Não parou em Jesus. Sem dúvida. Kardec veio trazer conhecimentos que completam a doutrina do Cristo, que explicam. Né? Então, qual que é a presunção da gente achar que vai parar aqui? Pois é. Então, assim, só para fechar o raciocínio, né, de que nós devemos estudar e aliar a ciência com a religião, estude, pesquise, desafie e conclua. Conclua. Seja o seu dizer sim, sim, não e não, né, Marcelo? Conclua. Se errar, tente outra vez. Né? E busque acertar. Porque o objetivo do pai é a emancipação do filho e não a obediência. Esse é o objetivo. Bonito. Lindo, excelente essa reflexão aí, meu querido. E eu digo até o seguinte, essa questão de mudar não é nem só é inteligência, né? E nós somos seres inteligentes. Para que nós nascemos, né, inteligentes? Para exatamente a gente pensar. Bom senso. Bom senso. E aí também é o seguinte, a responsabilidade, isso aí, por coincidência, ontem eu estava conversando bem nessa linha, assim, o seguinte, com o Márcio lá no Paulo de Tarso. Assim, a responsabilidade das nossas ações, dos nossos pensamentos, né, indo primeiro as ações, mas no fundo lá no pensamento, os nossos desejos, né, aqueles mais escondidos, a responsabilidade sobre eles é absolutamente nossa. Não adianta depois de falar, não, eu entendi errado no livro do André Luiz. Para com isso, né? Porque assim a gente tem que pensar. Hello. É bem isso aí, Marcelo. Então assim a gente precisa, eu concordo, achei excelente essa sua colocação, Fábio, porque assim eu estava exatamente pensado nesses dias, né, aquela sintonia aí. E a responsabilidade é nossa. Depois não adianta dizer, eu tentei, não sei o que, eu entendi errado. Fala, tudo bem, né? Por isso a gente foi mal, né, Marcelo? Mas assim, a gente é eterno, nós temos tempo para isso aí. Mas assim, o quanto antes a gente tomar essa decisão, né? Achei lindo também essa questão aí que você falou, né? Usando o Marcos aqui como exemplo. Mas assim, a gente vai, quando a gente iniciar essa mudança dentro do nosso coração, para transformar, né, para criar, para montar, estabelecer o reino de Deus dentro do nosso coração, é aí que está acontecendo esse 2000, 2017, 57, doesn't matter. Pessoal, temos que nos despedir, embora a vontade é permanecer, e quando nós fazemos essas reflexões, realmente nós ficamos muito emocionados e muito
envolvidos com os ensinamentos do Mestre, que nos levam a tantas reflexões profundas. E para encerrar, eu gostaria de só fazer um último parágrafo aqui para as nossas despedidas, né? De ler um último parágrafo. Verdade, Marcelo, vamos terminar. Porque senão a gente vai ter que ir até as 3, né? Vai até as 3h15. Mas uma coisa que sempre me tocou muito o coração foi que todos sabemos que a primeira pessoa que Jesus apareceu ressurrecto foi... Quem foi? Maria Madalena. Maria Madalena. E Maria Madalena é o exemplo daquela mulher que teve uma transformação